Graça e paz, meninas que nos acompanham nessa hora. Você que é mulher, você que tem reservado esta tarde das mulheres, uma tarde especial pela qual nós já temos caminhado por alguns anos. Você é muito bem-vinda no nosso meio. Satisfação poder ter sua companhia, sua audiência e o seu compartilhar. Antes da gente iniciar, basicamente sobre o tema que vamos tratar hoje, gostaria já de incentivar você que está chegando agora a se inscrever no nosso canal de YouTube, IPB Canoas. Você vai poder ser notificado 30 minutinhos antes de da gente começar o nosso estudo, e assim você vai ser edificado com a palavra de Deus. Além de você se inscrever, você pode também compartilhar com outras pessoas. Transmita, compartilhe as verdades do Senhor com os seus amigos, com os seus familiares, seus parentes, né, as colegas de trabalho, enfim. Vamos, porque juntinhas, se nós compartilharmos, nós podemos chegar mais longe. A palavra de Deus precisa adentrar nos lares aqui do nosso amado Brasil e do nosso mundo, onde quer que ele faça chegar essa mensagem. Você, então, é a nossa companheira, é aquela que o Senhor irá levantar como instrumento de Deus, para que possa, assim, compartilhar com outras mulheres. Bom, nós temos estudado uma série já há alguns dias, denominada Vivificadas pela Palavra. E talvez você diga assim: Cíntia, mas de onde vem essa série, esse nome, o porquê, não é? Está fundamentada aqui na palavra do Senhor, no livro dos Salmos, de número 80, verso 18, que nos diz assim: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Se o Senhor vivificar a sua vida, você vai ser outra mulher. Você vai poder buscá-lo em primeiro lugar. E você vai poder, conforme o salmista aqui também nos orienta, né? Vai poder invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gostaria de fazer um convite especial para você que mora aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Gostaria de convidar você a vir até a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Canoas. Os cultos que nós temos são aos domingos, todos os domingos. Nós temos dois cultos, um culto às 9 da manhã, de 9 às 10. Às 10 horas nós temos escola bíblica dominical. E você é o nosso convidado especial, não apenas você, todos os seus familiares. Nós temos salas, várias salas de adultos de escola dominical, temos várias áreas e também salas para as crianças. Desde o berçário, os bebezinhos também já começam a ouvir as verdades do Senhor, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua linguagem, adolescentes, jovens, adultos, enfim. Você é o nosso convidado. Você que nunca aprendeu, você que ainda não tem a Bíblia, você que não sabe nem quais são os livros ou o que é que ela trata, você é o nosso convidado. Nós temos uma sala também chamada Bases da Fé. E você vai ser muito bem-vindo no nosso meio. A nossa igreja está localizada na Rua da Figueira, 383, aqui em Canoas. Não deixe de vir conhecer. Será uma alegria poder te dar um abraço pessoalmente. Temos mais alguns convites para você antes da gente adentrar no nosso estudo. Gostaria também de incentivar você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Essa Bíblia tem sido uma grande bênção na minha vida, na vida de muitas pessoas. E nós ainda temos alguns exemplares. Então, se você deseja adquirir, não deixe de fazer o seu contato. Eu já vou estar deixando aqui o contato, não apenas para a Bíblia, mas também para um convite especial. Vamos fazer uma devocional antes da gente adentrar no nosso texto, antes da gente conhecer a mulher, quem será, sobre qual mulher nós vamos estudar hoje. Vamos lá, vamos lá? Daqui a pouquinho nós vamos ver qual é o texto bíblico que vai nos fundamentar. Qual foi mais uma mulher que foi vivificada pela palavra de Deus, né? Mas antes disso eu gostaria de compartilhar com você mais um devocional do livro de Spurgeon aqui, que nos diz o seguinte, está fundamentada lá no Salmo 33, versículo 21, que nos diz: nele o nosso coração se alegra. Você tem um coração alegre? Bendito é o fato que cristãos podem alegrar-se mesmo na mais profunda agonia. Ainda que a dificuldade os cerque, eles cantam. E como muitos pássaros cantam melhor
de suas gaiolas. As ondas podem até cobri-los, mas suas almas logo surgem na superfície e vem a luz do semblante de Deus. Eles possuem certa leveza, que mantém suas cabeças sempre acima do nível da água e que os ajuda a cantar em meio à tempestade. Deus continua comigo. Deus continua contigo. A quem deve ser dada a glória? A Jesus. Tudo é por Jesus. A dificuldade não necessariamente traz consigo consolação ao cristão, mas a presença do Filho de Deus na fornalha ardente com ele enche o seu coração de alegria. Se ele está doente, sofrendo, mas Jesus o visita e prepara a sua cama, ele fica feliz. Ele está morrendo e as frias águas do Jordão sobem até o seu pescoço, mas Jesus o envolve em seus braços e proclama: não tema, meu amado. Morrer também é ser abençoado. As fontes principais da água da morte estão no céu. Não são amargas, elas são doces como néctar, pois fluem do trono de Deus. Conforme o santo parte, vadeando pela corrente, e as vagas o envolvem, o coração e a carne minguam, a mesma voz soa em seu ouvido: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ao aproximar-se das fronteiras do infinito desconhecido, quase com medo de entrar no reino das sombras, Jesus diz: não temais, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O cristão, então fortalecido e consolado, não teme morrer. Não, ele está inclusive disposto a partir, pois dado que viu Jesus como a estrela da manhã, ele anseia olhá-lo fixamente como para o sol em sua força. Verdadeiramente, a presença de Jesus é tudo que nós desejamos. É todo o céu que desejamos. Ele é ao mesmo tempo a glória de nossos dias mais reluzentes e o consolo das nossas noites. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais essa tarde maravilhosa em que o Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos deu saúde, o Senhor fez com que nós pudéssemos nos encontrar e agora nesta hora de forma especial eu quero interceder pela minha vida e pela vida de cada mulher que nos ouve, Pai. Não apenas por essas que estão agora ao vivo, chegando, mas também por aquelas tantas outras que não conseguem por questões de trabalho nos acompanhar agora, mas que ouvem à noite, ouvem no decurso dos dias, Pai. Ó Deus, derrama a Tua bênção sobre a nossa vida, fala profundamente ao nosso coração. E assim como a mulher que nós vamos estudar hoje foi vivificada pela Tua palavra, vivifica, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Transforma a nossa vida para que eu e todas aquelas que estarão nos ouvindo possamos dar o nosso melhor. Porque Jesus já nos enviou o melhor que tinha, através do seu próprio Filho. Muito obrigada pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Tu, Paizinho querido, já nos deu o teu melhor, que é exatamente Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. E agora, vamos ver qual foi a mulher que foi vivificada pela palavra. Eu gostaria que você atentasse agora, abrisse aí a palavra de Deus, ou se você não tem a Bíblia em suas mãos, você pudesse então ouvir as verdades do Senhor. E qual é o tema de hoje, Cíntia? O tema de hoje é dê o seu melhor. E quem foi? Qual foi a mulher que foi vivificada e que deu o melhor dela para o próprio Mestre? Gostaria que você pudesse abrir aí a palavra do Senhor no texto de Marcos, capítulo 14. Eu vou abrir aqui para poder eu ler com você, tá? Marcos capítulo 14, dos versos de 3 a 9. Na verdade, você vai poder encontrar essa narrativa, né? Você vai poder ouvir a história com detalhes. Cada autor escreve de uma forma, alguns entram em detalhes maiores. Tanto em Marcos, capítulo 14, de 3 a 9, que é o que eu vou ler, como também você vai poder ler e encontrar esse mesmo relato sobre a vida desta mulher lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, e também no Evangelho de João. Mas eu vou ler aqui o que está registrado em Marcos, tá?
Marcos capítulo 14, dos versos 3 ao verso 9, nos diz assim: Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser muito bem vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Quem é essa mulher que foi vivificada pela palavra? Não aparece nesse relato bíblico o nome dela. Só aparece que ele foi ungido em Betânia. Será que quando a gente fala de Betânia, você lembra de alguma das mulheres que, em algumas das séries anteriores, inclusive nós já podemos mencionar um pouquinho sobre a vida dela. Não necessariamente sobre esse aspecto, mas sobre esta mulher que morava em Betânia. Você consegue compreender sobre qual mulher nós vamos falar hoje? Vamos lá, então, abra no Evangelho de João, capítulo 12, João, capítulo 12, versículo 3. Eu não vou ler todo o relato, tá? Mas o título já nos diz assim: Jesus ungido por Maria em Betânia. Eu vou ler até o verso 3, 12, de 1 ao 3. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vou ler mais um pouquinho, olha o 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha aí, estudo bíblico, então você já viu que os evangelhos tratam sobre esse relato e falam sobre essa mulher. Inclusive o próprio mestre disse: olha, por onde falarem do evangelho, essa mulher vai ser lembrada. E aí você para e pensa, o que é que Maria de Betânia, Betânia era a cidade onde ela vivia, não é? Por que que Maria fez tal ação para com Jesus? Certamente Maria deu o seu melhor. E eu já começo com uma pergunta básica: o que é que você tem dado para Jesus? Tem uma música que eu gosto bastante que diz assim, ó: deu o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz, e alguém também fará por você. Foi isso que Maria fez. Maria deu o seu melhor. E esse é o nosso tema nessa tarde das mulheres. O que é que você tem dado para Jesus? Ou você nem tem dado nada?
ou você está naquele campo, ou fazendo parte daquele grupo de mulheres. Ou você está fazendo parte daquele grupo de mulheres que só se justifica. Não é simplesmente dar qualquer coisa. Maria de Betânia nos ensina aqui a dar o melhor para o nosso Mestre Jesus. Eu fico imaginando a alegria de Jesus ao receber, ao ser surpreendido com tamanha bondade, porque isso é ação que brota de um coração devoto. Eu não tenho dúvidas que você tem curiosidade de saber quem é Jesus. Eu não tenho dúvidas que você ama Jesus. E a mulher que ama Jesus deseja sempre agradar a Deus, não é verdade? Senão você não estaria aí nos ouvindo. Você estaria fazendo qualquer outra coisa, menos estar nos transmitindo essa audiência, menos estar caminhando conosco. E certamente, dentre tantas coisas, algo em comum que nós temos é o desejo de querer conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso e o desejo de amar e servi-lo cada vez mais. Trazendo um pequeno panozinho de fundo, como eu falei para vocês, Maria de Betânia. Betânia não era o sobrenome dela, não era Maria Betânia, mas era o local onde ela morava. Você viu aqui, Maria era aquela moça, irmã de Marta. Agora lembrou? Maria, Marta e quem era o irmão? Eram 3 irmãos. Maria, Marta e Lázaro. Essa ação de Maria era algo que talvez quem caminhasse com ela já esperasse algo maior. Porque por toda a caminhada de Maria, ela sempre priorizava a Jesus. Lembram daquela história, né? Em que sempre Jesus gostava de passar em Betânia. Essa família era uma família que acolhia muito bem a Jesus. Eram amigos de Jesus. Jesus sempre passava em Betânia. Eles eram extremamente hospitaleiros. Marta sempre o recebia muito bem, não é? Em um dos fatos, em uma das ocasiões, inclusive Marta diz assim: ô Jesus, chama Maria aí, né? Essa minha irmã, entre aspas aqui, essa folgada aí, tá aí quedada aos pés do Senhor, porque quando Jesus falava, Maria, essa mesma Maria, quedava-se, essa é a expressão, aos pés de Jesus, para ouvi-lo de todo o seu coração. E Maria queria então agradar, Maria queria demonstrar, porque quando nós temos no nosso coração devoção, gratidão, reação, nós queremos demonstrar de alguma forma, e Maria queria demonstrar a esse Deus maravilhoso algo que ele gostasse, né? E interessante que o texto da palavra de Deus, quando a gente fala em algo que o Senhor gostasse, sempre me vem à memória o versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, que nos diz que é de grande valia para o Senhor uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo, ou seja, o Senhor muito se agrada, ele fica contente com uma mulher que age assim. E eu já falei para você que já nos acompanha por algum tempo, o significado desse manso e tranquilo. Manso não significa lerda, manso não significa pé pesado, manso não significa preguiçosa. Uma mulher mansa é uma mulher que não cria transtorno na vida de ninguém. Que não é uma mulher confuseira, não é uma mulher barraqueira, não é uma mulher bisbilhoteira, assim como o nosso público que está aqui conosco. Certamente esse seleto público não é uma mulher, ou não é nenhuma de vocês, uma mulher que tem essas qualidades que não provém do Senhor. Todas nós queremos ter um espírito manso e tranquilo. Então, quando o texto nos relata ali que é de grande valia para o Senhor um espírito manso e tranquilo, ou seja, mansidão, né? Nesse texto, nesse versículo de forma específica, significa que eu e você não fomos criadas para criar confusão, trazer problema para ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita mulher que vive assim. Mesmo mulheres cristãs, Cíntia? Sim. Mas isso não é bíblico, isso não é característica de uma mulher que foi vivificada pelo Espírito, tá? Então você precisa já começar a avaliar a sua vida. Tem coisas
que não é para você fazer. E tem coisas que é para que eu e você faça, os preceitos bíblicos que o Senhor nos orienta, sim. Então, Maria queria agradar ao Senhor. E quando a gente fala em agradar, sempre me vem à memória esse versículo, que ele muito se agrada de uma mulher que tem um espírito manso, ou seja, não cria problema para ninguém, e tranquilo. E o que é tranquilo? É aquela mulher solucionadora de problema. Quando o problema chega, ela sabe solucionar. Ela não é aquela que bota mais lenha na fogueira. Não, é como se fosse aquela que extingue o problema, que acha a saída. Solucionadora, essa seria a palavra correta. Então, precisamos de mulheres mais solucionadoras de problemas. A fila está grande de mulheres que nos trazem problemas, não é verdade? Ou que criam problemas, ou que são problemas. Nós não queremos fazer parte desta fila. Nós queremos ser mulheres mansas e tranquilas, conforme o Senhor nos prescreve no livro de 1 Pedro, capítulo 3, com essa bendita orientação. E todas nós que somos mulheres, nós gostamos sim de ornamentos, né? Nós gostamos de detalhes, nós gostamos de aquelas que amam ao Senhor, de agradar ao Senhor, mas muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Então eu gostaria que através da vida de Maria, que morava em Betânia, eu e você pudesse aplicar, não é? Através das verdades bíblicas, pelo menos 3 atitudes que Maria teve. Maria, desempenhando aqui o nosso tema, deu o seu melhor. Primeira lição prática que nós tiramos aqui, através dessa atitude de Maria, através desse ornamento, dessa vida que demonstrava, através de ações, que de fato ela amava ao Senhor. Quais são as lições, Cíntia? Primeiro, tome nota aí, me ajuda aí, hein, Fábio, Claudinha, nossas queridas que estão sempre nos ajudando aí, minhas secretárias da Sinodal Sul do Brasil. E você também que está aí conosco, se quiser nos ajudar, fique à vontade. Todos vocês que estão no chat fazem parte da nossa equipe, né? Então, primeira lição que nós aprendemos aqui com Maria. Para que eu e você dê o nosso melhor para o nosso Deus, nós precisamos ter devoção. Tudo começa com devoção. E o que é devoção, Cíntia? É a minha vida com Deus. Interessante que eu não estou perguntando se você é cristã. Às vezes, tem um livro interessante que tem até esse título, não sei se vocês já leram, mas fica aí a dica para você. O Cristão Ateu. Já ouviu falar desse livro? Como assim, Cíntia? Sim, é aquele cristão que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Ou seja, não tem vida de devoção, não tem vida de piedade, né? A Maria, ela estava extremamente feliz. Não simplesmente pelo fato de Jesus ter ressuscitado o seu irmão, conforme a gente viu o relato ali no Evangelho de João, né? Lázaro, que estava morto, e o Senhor o ressuscitou mesmo depois de alguns dias. Essa demonstração, essa atitude dela não foi simplesmente por isso, mas brota de um coração extremamente agradecido, que vinha num processo de santificação. Para e pensa. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Salvação é uma coisa, ato gracioso de Deus, justificação, salvação, o chamado irresistível de Deus, adoção. Olha, meus alunos aí de catecúmeno, estudamos, né, no domingo passado sobre esse assunto. Aliás, todos esses, cada domingo a gente estuda sobre um desses temas maravilhosos, através da Confissão de Fé de Westminster, né? Um roteiro que nós temos com doutrinas sólidas e bíblicas que nos ajudam a ter a firmeza da fé. Quando as intempéries da vida chegam, quando as situações difíceis ou boas que a vida nos traz, a gente sabe, a gente lembra das verdades bíblicas e aí a gente se apega à palavra de Deus, a gente é vivificada pela palavra de Deus para que nós consigamos ir adiante vivendo cada dia para a glória do nosso Deus. Então, Maria queria demonstrar de alguma forma que estava muito feliz, não é? E o que ela fez então, gente? Ela quis cuidar exatamente através de uma atitude silenciosa. Vejam que Maria não ficou fazendo, se divulgando, se promovendo, né? O texto diz que ela adentrou
Aliás, o texto nem mostra se ela foi convidada ou não, nós não sabemos. Simplesmente diz que entrando ele em Betânia, ou seja, entrando quem? Entrando Jesus em Betânia, reclinando a mesa ali na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, ou seja, se foi convidado ou não foi, o texto não nos relata, mas veio aquela mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. O interessante é que quando os estudiosos começam a adentrar nesses detalhes aqui, não é? Do próprio perfume de nardo puro, dizem eles que o próprio formato do frasco desse perfume, né? Ele tinha um gargalo assim mais comprido, era feito possivelmente de porcelana. Tem várias defesas em relação a isso, mas o que mais combina entre eles é que era um perfume caríssimo, um perfume que equivalia a mais ou menos 1 ano de trabalho. Você sabe o que é isso? Quando a gente diz que Maria deu o seu melhor, está aqui demonstrado. Ela escolheu o presente mais caro. Ela queria agradar o mestre, não de qualquer jeito, mas dando o seu melhor. Minha querida mulher que nos ouve, o que é que você tem dado a Jesus, hein? Nós somos pequenas, nós somos fracas, nós somos insignificantes quando nós lemos as verdades bíblicas e nos comparamos, e nem tem comparação, mas quando nós lemos a Bíblia e vemos o tamanho do nosso Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todo joelho vai se dobrar diante desse Deus da Bíblia, único e verdadeiro Deus. O que a Bíblia nos traz é o que ele se quis revelar. Ele é muito mais do que o que ele nos deu. É como se ele tivesse balbuciado para que eu e você pudessem entender as verdades bíblicas. E Maria já havia compreendido isso. Por isso que ela procurou dar o seu melhor. Talvez você diga assim, se Jesus estivesse aqui também eu ia dar um presente assim. Jesus não está aqui em carne e osso, né? Mas Jesus deixou seus representantes aqui. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm ajudado a você a crescer? E o que é que você tem dado? Como que você tem demonstrado gratidão? São os representantes de Jesus aqui na terra. Afinal de contas, quanto vale uma vida? Seria muito dar um presente caro? Talvez você diga assim, mas Cíntia, esse perfume era o que é equivalente a 1 ano de trabalho? Sim, vamos pensar aí. Não sei quanto é que você ganha, mas se você ganha, vamos colocar aqui um salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000. R$1.000 vezes 12 seria um presente que valeria mais ou menos R$12.000. Maria planejou, Maria se organizou, Maria sonhou e Maria realizou, procurando demonstrar através da sua devoção aquele perfume de nardo puríssimo. A doação dela aqui, ou a devoção dela aqui, vai muito além do perfume, gente. Isso é um reflexo de um coração agradecido. Seu coração tem gratidão? Será que tem? Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre gratidão. Você acha que é muito dar algo para Deus? Muitas vezes você até dá, mas dá as sobras, dá o que você não quer, dá os restos. Querida, na verdade, quando nós olhamos para quem é o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, o nosso Deus não precisa do nosso perfume de nardo puro, o nosso Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é justiça. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é tudo isso. Os atributos de Deus vai além da nossa mente. Mas o Senhor se agrada daqueles que entregam de todo o seu coração o seu melhor. Então, a primeira lição que eu queria que você tomasse nota aí é essa palavrinha chamada devoção, vida de piedade. A sua vida com Deus. Como anda a tua vida com Deus? Talvez esteja meio capenga, reclamando de tudo e de todos. Talvez você esteja cansada,
por procurar dar o seu melhor, por ser muitas vezes perseguida, ridicularizada. E a gente vai ver e trabalhar um pouquinho esse ponto no terceiro ponto aqui, na reação de Maria. Porque Maria fez isso e ela sofreu as críticas por conta de dar o seu melhor. Talvez você esteja nessa situação, mas talvez você não esteja nem aí. Você fala que tem Deus, mas você vive como um crente ateu. Você diz que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Que tal você reavaliar a sua vida? Que tal você procurar não dar qualquer coisa para Deus? E quando eu falo em qualquer coisa, o exemplo de Maria que está falando do perfume. Quanto de tempo você tem dado para o Senhor? Olha, o Senhor nos dá 24 horas por dia. A mim é você. Talvez você esteja desperdiçando o seu tempo. Talvez você tenha tempo para tudo menos para amar e servir ao Senhor, para ler as Escrituras, para ter o seu tempo de devoção, de leitura da palavra, de fazer a sua devocional. E externar isso através do seu dia a dia aí na sua casa. Então, eu gostaria que você repensasse sobre sua vida de devoção. Gostaria de instigar você, de encorajar você, para que você desse o seu melhor para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus já nos deu o melhor dele. Tem uma música que cantam por aí dizendo que o melhor de Deus está por vir. Tá não, filha, não tem nada melhor para vir do que a pessoa bendita de Jesus. O melhor dele, ele já nos deu há mais de 2000 anos atrás. Nada vai ser melhor do que Jesus. Se Jesus não for o primeiro lugar na sua vida, ele não é mais nada. E você vai continuar sendo a mulher mais triste da sua cidade. Mas se Jesus for o primeiro lugar na sua vida, você vai querer dar o melhor que você tem para Ele, os seus dons, os seus talentos. Afinal de contas, tudo que nós temos e somos vem dele. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Maria de Betânia é exatamente essa: devoção. Pense como é que está a sua vida com Deus. Essa é a primeira lição. Segunda lição que nós aprendemos aqui com a atitude linda, linda, linda de Maria de Betânia: gratidão. Ah, como nos falta mulheres com coração agradecido. As mulheres que têm um coração agradecido, elas são mais leves, elas trabalham mais, elas servem mais, elas sorriem mais. Elas também sofrem mais, porque são perseguidas e a gente vai adentrar aqui. Quando eu falo de gratidão, eu posso também mudar um pouquinho essa palavra e perguntar para você assim: você tem contentamento? Você é uma mulher contente? Contentamento pelo quê, Cíntia? Olha aqui o meu salário, trabalho tanto, ganho pouco, trabalho feito uma condenada. Não é disso que eu estou falando. Contentamento tem a ver com a alegria da salvação. Ó Senhor, coloca em nós a alegria da tua salvação. Você tem noção de para onde você ia para a eternidade, para a ira vindoura, para o inferno, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o Senhor te amou com esse chamado irresistível dele. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nem a fé é sua, é o Senhor quem coloca em você. E te concede, te garante a vida eterna. Nada mais nos separa do amor de Cristo. Então, como é que está o seu coração? Você é uma mulher agradecida? Você é uma mulher que tem contentamento? Quando eu falo em contentamento, eu me lembro muito, não é uma mulher, um homem, um personagem bíblico, que é Paulo, né? Paulo foi perseguido. Talvez nenhum personagem bíblico tenha sofrido mais do que Paulo com tantas perseguições. Açoites, naufrágios, fome, nudez, prisão. E Paulo, em todo o tempo, demonstra um coração agradecido. E interessante, quando a gente fala de gratidão, não tem como pensar no antônimo dele, que é murmuração. A Bíblia diz: não murmureis, mas por tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Nós fomos feitas para a eternidade, por isso que o nosso coração deve ser transbordante de alegria e de gratidão. Maria nos ensina aqui como uma mulher que teve uma pregação silenciosa. As pessoas viram a atitude de Maria. Maria teve atitude. Uma mulher que tem uma vida de devoção, uma mulher que dá o seu melhor para Deus, é uma mulher que tem um coração agradecido. E uma mulher que tem um coração agradecido é uma mulher que tem atitude. Não é uma mulher que fica parada
contemplando, observando, olhando, até elogiando às vezes. Não, é uma mulher que tem atitude. Maria teve atitude. Interessante que no texto, no texto aqui no Evangelho de Marcos, quando fala aqui do capítulo que eu li, não é o 14 do verso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano é o 8. É o 8. O texto começa dizendo assim, ela fez o que pôde. Não precisa você fazer o que o outro está fazendo, mas faça tudo que você pode. Eu tenho certeza que você pode fazer muito mais com um coração agradecido por aquilo tão maravilhoso e grande que o nosso Deus já fez por você. O que é que você tem feito? Como tem sido a sua vida de gratidão? As pessoas veem gestos de gratidão, de devoção na sua vida? Ai, Cíntia, mas eu não vejo Deus, eu não pego Deus. Deus deixa pessoas aqui como instrumentos da providência dele. Quantas vezes você gasta os seus valores, você não tem um gesto de gratidão por pessoas que têm investido na sua vida espiritual, professores de escola dominical, sua liderança espiritual, outras pessoas, amigas que valem mais achegadas do que irmãos, né? Assim que o texto diz. E você não tem uma atitude de gratidão. E quando tem uma atitude de gratidão, é a sobra, são os restos. O que é isso? Comece a glorificar a Deus, comece dentro da sua casa, valorize cada pessoa que Deus ainda concede mais um dia de vida. Gostaria de instigar você a fazer uma tarefa aí de casa, hoje ainda, você não sabe se tem amanhã. Procure agradar ao Senhor de todo o seu coração, procure ser parecida com o seu pai. Você é uma mulher que quando as pessoas olham as suas atitudes dizem, ah, ela é a cara do pai. Não é assim? Quando falam, quando vem a filha que acha parecida com o pai, você deve ser a cara do pai, você deve ser a cara de Jesus, as atitudes de Jesus, os gestos de Jesus, a gratidão de Jesus. Nosso mestre nos deu o que tinha de melhor, que foi o próprio filho, Jesus. Então, através de Maria de Betânia, a mulher que foi vivificada pela palavra, uma mulher que nós estamos decorrendo aqui o tema deu o seu melhor, porque Maria deu, entregou o que ela tinha de melhor. Uma mulher organizada, uma mulher que pensa com antecedência. Como nos faltam mulheres assim, né? Como muitas vezes nós vemos os filhos das trevas sendo mais ágeis do que os filhos da luz. Às vezes você não consegue surpreender ninguém porque você não se organiza. Maria aqui se organizou com antecedência, economizou. Alguns estudiosos, eles não afirmam que esse nardo puro foi fruto do seu trabalho. O que a gente está dizendo aqui, ele equivale a mais ou menos um ano de trabalho. Pode ser que ela tenha até recebido de herança, mas o que importa é que ela não ficou para ela se organizou, ela planejou, ela entregou, ela deu o que ela tinha de melhor ao Senhor. E esse início aqui do versículo 8 do texto que nós lemos diz, ela fez o que pôde. Eu gostaria que você fizesse o que você pode, que você saísse da inércia desse cristianismo morfo que não tem influência na vida de ninguém, nem nos da sua casa, nem nos do seu trabalho, porque você não tem atitude. Ninguém vê Jesus na sua vida. Você fala que crê em Deus, mas você vive como um incrédulo e as suas atitudes glorificam muitas vezes aquele que é o nosso arqui-inimigo e não o nosso Deus. Então você precisa rever os seus conceitos e você precisa colocar diante do Senhor, suplicando que Ele vivifique a sua vida através da sua palavra. Tenha hoje gestos de gratidão. Tenha hoje a nossa tarde das mulheres, é para isso, é para edificar a sua vida, é para glorificar o nome do nosso Deus, é para que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, mova o seu coração para que você tenha atitudes diferentes. Assim como Maria, que tinha uma vida com Deus, tinha devoção, tinha gratidão, Maria também teve reação. Reação do que, Cíntia? Reação positiva. Reação. Ação linda de Maria em derramar, em ungir o próprio mestre, prepará-lo antes do seu sepultamento. O Senhor sabia que ele ia morrer. Maria teve uma atitude linda e o Senhor aprovou, o Senhor bateu palma. Com a atitude dela, o que ela não sabia é que aqueles que estavam do lado do Senhor, ou alguns deles, pudessem criticá-la pela sua atitude. É sempre assim. Quando você estiver fazendo coisas gloriosas para o nosso Deus, coisas que o próprio Deus se agrada, coisas que chamam a atenção para o bem, sempre vai ter pessoas para criticar. Normalmente por inveja, mesmo se dizendo cristãos, não é assim? É! Se você observa uma árvore no pé com bastante frutas, normalmente quem passa pela rua quer jogar uma pedradinha. Se
você passa a árvore e não tem nenhuma fruta, não tem nenhum fruto, ninguém vai jogar pedra, não tem fruto nenhum. Não tem atitude. Quanto mais reação, né? E aqueles que estavam ali, nos diz o relato, que disseram, ué, em um dos textos diz que foi Judas, né, que nós lemos. Mas para que esse desperdício? O ideal seria dar para os pobres, isso aí daria para vender, e aí ele coloca, né, por 300 e tantos denários, ou seja, o equivalente a um ano de trabalho. E o texto também diz que ele não estava nem um pouco preocupado com os pobres. E Jesus diz, olha aqui, parando essa conversa, não, a atitude dela me agradou. As suas atitudes agradam a Deus, minha amada mulher? Quais são as suas atitudes? Você está desperdiçando o seu tempo. Olha aqui, o Senhor aprova a atitude de Maria. Não apenas a atitude, mas a reação dela. E Maria poderia ter dito assim, ó, a linha feminista aí, hein? Eu sei que nesse grupo aqui não tem. Calado, direitos iguais, eu é que estou fazendo, eu é que estou dando presente. Quem chamou você na conversa? Não, Maria em silêncio estava, ela estava concentrada no que tinha de melhor, que era a pessoa bendita de Jesus, com aquela ação linda, belíssima. E Jesus diz assim, a atitude dele está aprovada. Os pobres vocês sempre têm, mas nem sempre vocês têm a mim. Tem pessoas que até têm atitudes muito bonitas, mas sempre para aqueles que dão muito trabalho, sempre para aqueles que estão sempre dando trabalho. E aqueles que trabalham, aqueles que se afadigam, aqueles que gastam sua vida, muitas vezes são esquecidos. Olha aqui Jesus mais uma vez nos ensinando. Maria não imaginava que a sua atitude de devoção, porque ali foi uma atitude de devoção, nós estamos falando necessariamente do perfume. Você não precisa necessariamente dar o perfume, você precisa dar o seu melhor. Você precisa fazer o que você pode, com toda a sua força, para a glória de Deus, buscando priorizá-lo. Maria não imaginava que aquela atitude de devoção dela e de serviço a Deus levasse outros a criticar. Mas a reação dela continuou em silêncio, ela estava concentrada na melhor parte. Ela sabia o que ela estava fazendo. Não valia a pena ela responder nem se desgastar. Não, Maria não era daquela, deu, levou, né? Ó, venha com a água quente que eu vou fervendo. Não, Maria já entendia as verdades bíblicas, né? Maria teve uma atitude silenciosa e teve o privilégio de ouvir Deus dizendo, deixai-a. A atitude dela foi aprovada, não por homem nenhum, mas diante do próprio Mestre. Que ornamento lindo de Maria! Com o coração cheio de gratidão, mais uma vez colocada diante do nosso Deus. Minha querida mulher, o meu desejo para o meu coração, do mais profundo e sincero, desejo do meu coração, é que eu e você tenhamos, apliquemos as verdades do Senhor com essas 3 lições básicas, baseado nessa mulher que foi vivificada pela palavra. Vejam que Maria já buscava o Senhor de antes. Eu sei que você também ainda busca o Senhor, mas você precisa crescer mais. Deus tem, pode, tem interesse de usar ainda mais a sua vida para a glória dEle, no reino dEle, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no nosso Brasil, no mundo, não sei. Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá os céus. Para você, Ele vai te dar outra coisa. E nós, eu e você, fomos criados para a glória do nosso Deus. Encha o seu coração de expectativa. Repense sobre a sua vida, reveja os seus conceitos, viva como uma cristã que não é ateu, uma cristã que glorifica o nome do nosso Deus, assim como Maria de Betânia fez, com uma vida de devoção, com uma vida de gratidão, com uma vida, com uma reação que glorifica ao Senhor. Em nenhum momento a gente vê Maria aqui esbravejando, respondendo, mas simplesmente com um ornamento lindo, belíssimo, que glorifica ao Pai, ao ponto do próprio Mestre aprovar, como se dissesse assim, perfeito, Maria. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele nos ajude, que Ele vivifique a tua vida e a minha vida mediante a palavra, para que eu e você possamos fazer tudo que nós pudermos, dando o nosso melhor para o nosso Mestre, dia após dia, sendo os nossos dias aqui curtos ou compridos.
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero deixar um abraço para cada uma de vocês e aguardo por vocês na próxima semana para nós aprendermos mais um pouquinho sobre uma outra mulher que também foi vivificada pela palavra. Até lá, se Deus assim nos permitir.